Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula de atualização de diagramação. Estou aproveitando o meu conto de Natal para vocês virem. Eu escrevi na empolgação, então eu abri um arquivo e diagramei. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala em diagramação, a gente precisa organizar os estilos, essa diagramação de e-book. Então, primeiro de tudo, a gente vem no pezinho aqui, tá vendo? Que é o mostrar tudo, Ctrl asterisco. Diagramação não tem como fazer sem isso, tá? Uma dica especial para quem não sabe o por travessão. Aqui no meu Word, eu configurei, ó, Enter, eu dou dois tracinhos, ele vira um travessão. Como você faz isso? Primeiro de tudo, você vai lá no Google, você abre o Google e vai atrás de um travessão. Então, eu venho aqui, então coloca assim, travessão. Então, você vai vir aqui, dá 2 cliques, ó, botão direito, copiar, certo? Eu só preciso, você precisa disso. Então, você vem aqui em arquivo, você vem em contas, opções, revisão de texto, opções de autocorreção, substituir. Então, você vai colocar 2 tracinhos, substituir por travessão. Eu já tenho, né? Aqui, ó, já tá. Todo Word, toda máquina que você for começar a usar, você tem que adicionar. Então, toda vez que eu formato a máquina, eu compro um computador novo, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, opções de autocorreção, e adicionar. Então, agora eu não preciso fazer nada. 2 tracinhos, ele transforma em travessão. Segundo ponto, aqui no normal, botão direito, modificar, Arial 12. Aqui, justificado, aqui um e-mail. Formatar, parágrafo. Mari, da onde você tirou isso? Das configurações padrões da Amazon. Aqui o recuo inicial, um e-mail, e a culpa é inteira da minha professora de português e também do meu professor de algoritmos, que ele falava sobre esse recuo inicial, e eu preciso. A minha professora falava 2 dedos para eu saber o que era parágrafo. Então é isso. Normalmente, quando a gente pega livro diagramado de editora, quase que não tem recuo inicial. Mas a gente põe no e-book até para ter uma melhor experiência do usuário. Aqui pode ser 8 pt mesmo, espaçamento e-mail é o que fica harmonioso. Aqui é o título 1, então a gente vem modificar, Arial. Gente, a Amazon trabalha ou com Arial ou Time Newswoman. Aqui é centralizado, aqui também coloco o negrito e coloco aqui no automático preto. No capítulo eu coloco 48. Grande, tá tudo certo. Ah, volto lá, modificar, formatar, parágrafo, porque eu tenho que tirar o recuo inicial que ele sempre coloca ali. Esse antes depois pode deixar do jeito que está aqui, certo? Vou mexer no sem espaçamento, que eu uso sem espaçamento aqui, centralizado, para alinhar as imagens. Parágrafo, eu tiro a primeira linha, porque ele está centralizado, vou colocar aqui 8pt. E vou trabalhar com o título 2 aqui, porque eu tenho o POV, certo? Então, eu venho aqui, vou colocar 22, também automático, negrito, como ele é, centralizado, e um e-mail. Então, como que a gente começa um e-book? A gente começa o e-book com título. Ctrl Enter, gente, quebra de página, e a quebra de página tem que ficar sozinha aqui. Mas aonde que a gente não pode pegar o lettering, né, do livro? Podemos pegar o lettering do livro. Eu fiz a capa no Canva, então eu vou lá no meu Canva, aqui, que é o meu desafio, né, meu planner de trabalho. Aqui.
a minha capa eu fiz aqui no Canva, eu dei Ctrl C, Ctrl V. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar as imagens e vou só deixar o texto. Aqui no fundo, ó, tá vendo? Tá branco. Na hora de eu exportar, baixar a página, eu coloco fundo transparente. Mari, posso colocar na cor escura? Pode. Eu exporto em branco mesmo, o lettering, porque lá no Word eu mexo com essa informação. Vou mostrar para vocês como que eu trabalho. Então, eu arrasto para cá. Tá vendo a imagem? Gente, não mexa aqui. Imagem dentro do Word, diagramação de e-book, sempre alinhada ao texto. Ah, mas eu quero ela para cá, alinhada ao texto. Se você quiser mexer, movimentar, você vai movimentar por aqui. Então, eu criei um estilo que é o sem espaçamento, né? Vou tirar aqui. E aqui, o que que eu venho? Eu venho formatar imagem, correções, aí eu dou, ó. Mas aqui a quebra de página, ela não pode ficar no final da linha, ela tem que ficar sempre numa linha sozinha, no estilo normal. Gente, faça diferente disso, vai dar problema na Alexa. Então, eu botão direito, né? Só para Ctrl Z, só para eu aqui, ó. Deixa aqui bonitinho, ó, sem espaçamento. Aqui é no normal, ó. O pezinho, ele tem que ficar sozinho lá. No final da linha sempre tem que ter o pezinho aqui, ó, o pezinho contrário. Então aqui, Mari Salles, eu posso colocar a primeira edição. Tem um A mais aqui. 2025. Tá? Então, tudo aqui, ó, no sem espaçamento, que é o centralizado, cada linha com o seu pezinho final. A próxima página é da ficha técnica. A ficha técnica eu pego de um e-book que já existe, que eu já trabalho, não vou me dar, que é a parte do copyright, todos os direitos reservados. Esse textinho você pode criar, né, se organizar, tudo. Esse já é o que eu trabalho, copio e colo, tiro aqui. Então, primeira página, o lettering, segundo, ficha técnica. A terceira página, aqui que vem, sumário. E o sumário, Ctrl Enter. O sumário, a gente vai fazer ele por último. Eu coloco ele no título 1, deixo aqui só uma linha. O sumário é por último. O sumário sempre tem que vir primeiro. Por quê? Porque é quando a referência lá do e-book é para onde quando ele abre o e-book. Então, depois do sumário, eu tenho a dedicatória. Ai, Mari, por que coloca dedicatória? No livro físico a gente não coloca dedicatória, mas aqui a gente coloca para ficar no sumário. A dedicatória, esse é o meu conto do amigo secreto, então vou colocar para minha amiga secreta, XXX amiga. Depois eu faço um bem bonitinho aqui, sempre aqui, quebra de página, uma linha sozinha. Depois da dedicatória, tem a sinopse. A Mari Salles ainda não fez a sinopse, então vou deixar aqui o Ctrl Enter, o espacinho para colocar a sinopse. Depois da sinopse, então, tem o capítulo 1. Só que antes do capítulo 1, eu vou colocar uma imagem. Então, eu dou Enter, coloco sem espaçamento, seleciono o capítulo 1 e marco, seleciono o título 2, que é o nome, né, da personagem. Ó, tá vendo? Ele tá com recuo, título 2. Botão direito, modificar, formatar parágrafo, simples. Que aí, ó, título 2. Cadê o recuo? Eu acho que eu nem aqui, nenhum. Aí, ele saiu do recuo.
Aqui é um enter, eu deixo, eu aproveito, e aí tudo que está no capítulo 1, né, eu seguro o shift e clico aqui no final. Então, ele está marcado todos. E aí eu marco o quê? Normal. Esse trecho de texto está no estilo normal. Então, toda vez que eu mexer no estilo normal, ele vai mexer nessas palavras. Aqui, mesma coisa, sem espaçamento, capítulo 2. Aqui do Amiga é o título 2. Um Enter. Venho aqui, eu posso fazer assim também, tá? Eu seguro com o mouse marcado e arrasto para baixo. Até chegar aqui. Venho aqui no estilo normal, capítulo 3. Para colocar uma imagem, eu vou deixar sempre o sem espaçamento, capítulo 3, o título 2. Aqui um enter, e esse enter tem que estar no normal. Venho aqui, tá vendo o cursor? O cursor tá paradinho aqui na primeira palavra. Eu vou descer até, seguro o shift, clico aqui, título normal, dou um enter, sem espaçamento. Aqui o capítulo 4, mesma coisa, início do cursor, final do cursor, normal. Dou um enter, sem espaçamento, capítulo, título 1, título 2, vou até o final, normal, acabou, fim, Ctrl Enter, porque quebra de página sozinho, agradecimentos, escrever, Ctrl Enter, vou dar aqui o delete, aí eu pego também as mesmas informações sobre o quê? Sobre a autora. Deixa eu abrir aqui um arquivo que eu tenho pronto. Não, esse do livro é antigo, eu tenho que pegar um novo. O novo é o Inimigo Secreto. Inimigo Secreto de Halloween. Aqui, sobre a autora, outras obras, então eu venho, marco Shift, Ctrl C, né? Venho aqui, opa, vou do Backspace, Ctrl V, tiro aqui os dois enters, não precisa, gente, um monte de enter, isso aqui não pode. Deixa aqui sozinho, que sempre alinhado ao texto. Você quer ele para cá? Você faz isso aqui, quer ir para lá e centralizado. Não tem outra forma de fazer. Aqui, ó, sem espaçamento. Vou tirar aqui o negrito, o sublinhado. Escrever. E aí, feito, né? E isso agora a gente vai colocar a imagem. Que imagem que eu vou pôr? Algo natalino. Eu vou, tô dando Ctrl C, Ctrl V numa imagem, ó, tá vendo? Alinhada ao texto, eu não mexo. Vou dar um Enter aqui, porque normalmente quando eu trabalho com imagem, ele vai mudar, né, de sem espaçamento para título, eu gosto de deixar um Enter aqui, e esse Enter, ele precisa estar com o mesmo estilo da imagem. Então, aqui, ó. Isso serve para quebra de cena dentro do texto, que você coloca aqui, ó. Vão ser 3 enters, um de espaçamento, o outro da imagem que você vai pôr e o outro entre a imagem precisa. Como eu estou começando com a imagem, eu vou dar um espaço para baixo. Então, é isso, sem espaçamento, capítulo, e aqui tem que estar. Se você deixar assim, essa imagem pode mudar o alinhamento, tá? Então, sempre aqui, ó, sem espaçamento, sem espaçamento.
Vai lá no capítulo 2, dá Enter, sem espaçamento, sem espaçamento. Capítulo 3, sem espaçamento, sem espaçamento. Capítulo 4. Ah, por que esse não tem título 2? Porque esse aqui não é ninguém narrando. Capítulo 5, sem espaçamento, sem espaçamento. Vai ser as imagens que eu coloquei. E aí, como que a gente faz o texto alternativo, que agora a Amazon está pedindo, né? Tá vendo aqui, ó, a acessibilidade, tudo. Então, você vem aqui, botão direito, exibir texto alternativo. Aqui dá para gerar, ou você pode falar aqui, ó, texto, título do livro, Natal A3, nome da autora, Mari Salles, terceira autora mais lida do Kindle Unlimited Brasil. Esse é o texto, só isso. Vamos lá para a próxima imagem. Essa imagem aqui, ó, desenho. Aqui, ó, conteúdo gerado pela IA. Não, só um gorro de Natal. Natal. É vermelho com bordas brancas. Imagem de um gorro de Natal com bordas brancas. Então, o que que eu fiz? Selecionei, Ctrl C. Você poderia já ter feito essa descrição antes, e na hora de replicar as imagens, aí não precisaria fazer isso, tá? Capítulo 3, Ctrl A, Ctrl C. O que que eu faço? Ctrl A, Ctrl V de colar. Ctrl A de tudo, Ctrl V colar. Feito isso, aqui, ó, imagem, nome, já está aqui especificado, aqui também uma foto, já especifiquei. Então, ó, a acessibilidade, tudo certo. Se tiver isso, você vai marcar na Amazon que está tudo certo com a sua acessibilidade. E aí, vamos para o mais difícil, que é referências, sumário, personalizado. E-book não tem sumário com número de páginas. Não tem. E-book não tem número de páginas. Então, você desmarca mostrar número de páginas. Níveis. A Amazon só aceita um. Onde eu tirei isso? Lá do suporte, como configurar o e-book da Amazon. É só um nível. Isso pode dar problema de referência. Então, você, vou dar um backspace aqui, aí, ó, ele, quando faz isso, ele, o próximo backspace, ó, é apagar, Ctrl Z, então você pode dar um delete, pronto, aí você sobe em vez de você subir. Sumário do sumário não faz sentido, então você coloca o cursor no final do sumário e dá um backspace, ele seleciona tudo, dois backspace, ele apaga. Mais um backspace só para subir, ele vai dar isso, então você vem aqui no primeiro, porque no primeiro não faz parte. Dá um backspace, backspace. Aqui você pode deixar todo título que vai mudar para o normal, deixa um enter. E a quebra de página sempre sozinha. Pronto. Essa é a diagramação simples que funciona, que não vai dar problema na Alexa. Beleza, gente? Nesse formato, você já pode criar um arquivo com os estilos já formatados, com o título aqui já pronto, com essas informações já prontas, assim você economiza tempo. Deixa eu